Mas como uma profecia de 3 séculos atrás poderia descrever com precisão cirúrgica o que aconteceria naquele fatídico dia de janeiro? Naquela sexta-feira ensolarada, Renato Silva acordou como em qualquer outro dia. 43 anos, pai de 2 filhos, operário dedicado que trabalhava no refeitório da mina. E las 11:47, ele enviou uma mensagem para a esposa. Era simples, cotidiana, comum. Amor, almoço e volto. 3 palavras que se tornariam as últimas. Renato não sabia que tinha apenas 41 minutos de vida. A barragem B1 da Vale, com seus 86 metros de altura, estava prestes a colapsar. Dentro dela, 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. Uma mistura tóxica de água, lama e resíduos de ferro. Era como 127 piscinas olímpicas de material que logo se tornaria uma onda de destruição. Marina Gonçalves, engenheira ambiental de 28 anos, estava em seu escritório naquele momento. 3 meses antes, ela havia escrito um relatório técnico de 47 páginas, alertando sobre infiltrações anormais na estrutura da barragem. Rachaduras que não deveriam existir. Medições que não faziam sentido. Seu documento foi protocolado, analisado e arquivado com uma simples observação. Alarmismo técnico sem fundamento comprovado. Marina insistiu. Enviou e-mails, marcou reuniões. Foi ignorada sistematicamente. Naquela manhã, ela olhava pela janela, inquieta, sentindo algo que não conseguia explicar. Renato tinha acabado de enviar uma mensagem para a esposa. Amor, almoço e volto. Ele não sabia que tinha apenas 4 minutos de vida. Seu Oswaldo Martins, morador de 67 anos que nasceu e cresceu em Córrego do Feijão, comunidade aos pés da barragem, acordou naquela manhã com uma sensação estranha. Ele contaria depois, para quem quisesse ouvir, que a terra tremia diferente há semanas. Não era o tremor normal das máquinas de mineração que ele conhecia há décadas. Era outra coisa, um pulso irregular, como se a montanha respirasse com dificuldade. Seu Oswaldo tentou falar com técnicos da Vale, com vizinhos, com qualquer um que ouvisse. Chamaram-no de velho paranoico. A barragem B1 havia sido construída usando o método de alteamento a montante, uma técnica considerada a mais barata e também a mais perigosa. Era o mesmo método usado em Mariana, onde em 2015 outra barragem da Vale se rompeu, matando 19 pessoas e destruindo o Rio Doce. Após Mariana, esse método foi proibido em diversos países. No Brasil, continuou. A Vale sabia dos riscos. Havia relatórios internos, auditorias externas, alertas de engenheiros como Marina, mas havia também bilhões de reais em jogo. Interromper operações, drenar a barragem, reconstruir com método seguro, isso custaria tempo e dinheiro. Marina havia escrito um relatório 3 meses antes, alertando sobre infiltrações anormais. Seu relatório foi arquivado como alarmismo técnico. Las 12:28. A estrutura cedeu. Não houve alarme. Os sirenes de emergência que deveriam alertar a população falharam. Alguns dizem que nunca foram instalados corretamente. Outros, que a velocidade do colapso tornou qualquer alerta inútil. A lama desceu a montanha a 80 km por hora. Renato estava no refeitório. Teve talvez 15 segundos para entender o que estava acontecendo. O barulho era ensurdecedor, como se a terra inteira estivesse rugindo. Ele correu. Todos correram. Não havia para onde ir. A onda negra e vermelha engoliu o refeitório. Os escritórios, os veículos, as árvores, as casas. Seu Oswaldo, que estava em sua varanda, viu a montanha desabar. Ele gritou para a esposa. Correram para o carro. Aceleraram montanha acima. A lama passou a poucos metros de sua casa. Eles sobreviveram. 270 pessoas não tiveram a mesma sorte. Entre elas, Renato Silva, que nunca voltou para casa. Marina Gonçalves sobreviveu
porque estava em um prédio mais alto. Ela viu colegas sendo levados. Viu o refeitório desaparecer em segundos. Viu a paisagem que ela conhecia se transformar em um deserto de lama vermelha. O rio Paraopeba, que cortava a região com suas águas limpas, morreu naquele dia. 853 quilômetros de rio contaminados. Peixes, plantas, vida inteira dizimada. A água ficou vermelha, como sangue. E permaneceu assim por semanas. Nos dias seguintes, o mundo assistiu horrorizando. Equipes de resgate procuravam corpos na lama, que endurecia como cimento. Famílias esperavam notícias que muitas vezes nunca chegaram. Alguns corpos foram encontrados a 7 metros de profundidade. Outros nunca foram localizados. A Vale foi responsabilizada. Investigações revelaram negligência sistemática. Executivos sabiam dos riscos e optaram por não agir. Lucros acima de vidas. Era Mariana de novo. Só que pior. Muito pior. Mas enquanto engenheiros ignoravam sinais técnicos, uma outra voz ecoava há séculos. Uma voz que conhecia essa terra muito antes da Vale existir. E essa voz tinha um nome. Tchachá Quaraí. O último guardião de uma profecia que ninguém quis ouvir. Tchachá Quaraí tem 78 anos. Seu rosto é marcado pelo tempo e pelo sol de Minas Gerais. Ele é ancião da etnia Pataxó, povo que habitava o quadrilátero ferrífero muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Tchachá não é apenas um idoso. Ele é um guardião oral, responsável por transmitir conhecimentos ancestrais passados de geração em geração. Seu bisavô ensinou seu avô. Seu avô ensinou seu pai. Seu pai ensinou a ele. E ele está ensinando sua neta, Aymara. São 12 gerações de conhecimento acumulado. Memória viva de um povo que observa essa terra há séculos. Entre os conhecimentos que Tchachá guarda, há profecias. Não profecias místicas ou sobrenaturais, mas alertas, baseados em observações de longo prazo, sobre o comportamento da natureza quando perturbada. Em 2003, 16 anos antes de Brumadinho, Tchachá conheceu a doutora Helena Tavares. Ela é antropóloga da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, especializada em culturas indígenas da região. Helena estava pesquisando conhecimentos tradicionais Pataxó sobre o território, quando Tchachá mencionou as profecias. Intrigada, ela pediu permissão para documentá-las. Tchachá concordou. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Durante 3 meses, Helena gravou 47 horas de depoimentos com Tchachá e outros anciãos Pataxó. Tudo foi transcrito, traduzido, arquivado na universidade. Documentos oficiais, com data certificada, acessíveis a pesquisadores. Entre essas gravações, estava a profecia sobre a montanha. Tchachá recitou em Patixuã, sua língua nativa, e depois traduziu para o português. As palavras eram claras, específicas, perturbadoras. Quando o homem branco cavar as entranhas da montanha sagrada e arrancar o sangue de ferro que sustenta os espíritos da terra, a montanha chorará lágrimas vermelhas, o rio grande morrerá em um único sol. A terra engolirá os filhos dos invasores, e o espírito das águas cobrará o preço da ganância. Helena ficou impressionada com a precisão da descrição. Ela perguntou a Tchachá de onde vinha essa profecia. Ele explicou que era transmitida há aproximadamente 300 anos, desde que as primeiras minerações começaram na região. Os Pataxós observaram os primeiros garimpos, viram pequenos deslizamentos, acidentes com trabalhadores, rios que mudavam de cor. Eles entenderam um padrão. Quando você fere a montanha profundamente, ela sangra e, eventualmente, colapsa. Pausa um segundo. Você está assistindo isso no celular? Na TV? Ou no computador? Não importa onde esteja. Aumenta o volume agora, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. E provavelmente você vai querer rever. Aliás, se você é do tipo que gosta de estar à frente da informação, deixa o like agora, que isso ajuda mais pessoas a descobrirem verdades como essa, antes que seja tarde demais. Para os Pataxós, as montanhas são seres vivos. Elas têm espírito, energia, vida própria. O ferro dentro delas não é apenas mineral. É o sangue que sustenta sua estrutura. Quando você minera intensamente,
Você está ferindo esse ser, criando uma hemorragia que enfraquece toda a estrutura. O conceito se chama Chopai Ituan, o equilíbrio sagrado. Tudo na natureza está em equilíbrio. Quando você perturba esse equilíbrio, além de certo ponto, a natureza se reequilibra violentamente. Não é vingança. É física. É consequência. Os pataxós viram isso acontecer em pequena escala por séculos. Pequenos deslizamentos após chuvas intensas, em áreas mineradas. Rios que secavam quando nascentes eram atingidas. Animais que fugiam antes de desmoronamentos. Eles sistematizaram esse conhecimento em forma de profecia, um alerta para gerações futuras. Helena ficou tão impactada que tentou levar o conhecimento de Xaxá para autoridades. Em 2004, ela apresentou sua pesquisa em um congresso de geologia em Belo Horizonte. Foi tratada como folclore interessante, mas sem relevância científica. Em 2015, quando a barragem de Mariana rompeu, Helena lembrou da profecia. Ela procurou Xaxá novamente. Ele não estava surpreso. A montanha está chorando, ele disse. Mas ainda não acabou. Xaxá tentou alertar autoridades. Em 2017, 2 anos antes de Brumadinho, ele ditou uma carta que Helena ajudou a escrever e protocolar. A carta foi enviada para a Vale, para o IBAMA, para o Ministério Público de Minas Gerais. Nela, Xaxá alertava que as montanhas da região do quadrilátero ferrífero estavam em sofrimento extremo, que mais barragens iriam colapsar, que o padrão se repetiria. A carta foi protocolada oficialmente. Helena tem os comprovantes. A resposta da Vale foi um ofício padrão, agradecendo pela manifestação. O IBAMA nunca respondeu. O Ministério Público arquivou como manifestação cultural, sem base técnica. Mas Xaxá não foi o primeiro. A profecia era antiga, muito antiga, e havia sido cumprida antes. Em 1986, uma pequena barragem de contenção rompeu na região de Nova Lima, a poucos quilômetros de onde Brumadinho aconteceria décadas depois. 7 trabalhadores morreram soterrados. Foi notícia local por alguns dias. Depois, esquecido. Xaxá tinha 45 anos na época. Ele lembra de ter ido até o local dias depois do acidente, com outros anciãos pataxó. Eles observaram a lama vermelha, os danos, a destruição. Os anciãos mais velhos disseram: foi apenas um aviso. A montanha está começando a chorar. Se não pararem, ela desabará por completo. Ninguém parou. A mineração se intensificou. Mais barragens foram construídas. Maiores, mais altas, mais perigosas. Todas usando métodos baratos de contenção. O lucro era enorme. O minério de ferro brasileiro alimentava a indústria global. Minas Gerais era o coração desse negócio. E as montanhas continuavam sendo feridas, cada vez mais profundamente. 2015. Mariana, 19 mortos. A montanha está chorando, disse Xaxá na época. Mas ainda não acabou. A barragem de Fundão também da Bale, também construída com método de alteamento a montante, rompeu em novembro de 2015. Foi a maior catástrofe ambiental da história do Brasil até então. O Rio Doce, sagrado para o povo Krenak, morreu. 663 quilômetros de rio contaminados. A lama chegou ao Oceano Atlântico. 19 pessoas mortas. Comunidades inteiras destruídas. Xaxá assistiu pelas notícias. Ele chorou. Não de surpresa, mas de tristeza. A profecia estava se cumprindo, exatamente como os ancestrais haviam previsto. Ele procurou Helena novamente. Gravaram mais conversas. Xaxá estava angustiado. Ele sabia que Mariana não seria a última. O padrão era claro para ele. Mais barragens colapsariam. A montanha ainda estava chorando. Helena escreveu artigos acadêmicos sobre o conhecimento pataxó. Foram publicados em revistas especializadas, lidos por dezenas de acadêmicos, ignorados por quem realmente importava, as mineradoras e órgãos reguladores. Então, em janeiro de 2019, quando a barragem de Brumadinho começou a mostrar sinais, Xaxá teve um sonho tão vívido, que ele acordou gritando. Era 20 de janeiro, 5 dias antes da tragédia. Xaxá
acordou às 3 da manhã. Seu coração batia acelerado. Ele estava suando, apesar do frio da madrugada. O sonho havia sido extremamente real. Mais do que um sonho, era uma visão. Do tipo que seus ancestrais diziam ser mensagens dos espíritos da terra. No sonho, Tchachá via uma montanha gigante. Ele a reconhecia. Era a região de Brumadinho, onde ele havia estado anos antes, durante uma visita a parentes distantes. A montanha estava rachada, sangrando literalmente. Sangue vermelho, espesso, que escorria pelas fissuras. De repente a montanha desabava. Mas não era pedra que caía. Era água escura como a noite, misturada com a terra vermelha. A onda descia, em velocidade impossível. Tchachá via homens correndo. Eles gritavam, mas não havia som. Apenas o rugido da terra. Ele via homens de capacete amarelo, uniformes de trabalho, sendo engolidos pela lama. Via construções desaparecendo em segundos. Via um rio, largo e bonito, sendo preenchido pela lama vermelha até ficar irreconhecível. Via mães procurando filhos na lama que endurecia. Via o rio, que virava deserto vermelho. E então, no sonho, Tchachá começou a contar. Espíritos caminhavam pela lama. Eram as almas dos que haviam morrido. Ele contou cada uma. 1, 2, 3, continuou contando. 10, 20, 50, 100. Os espíritos continuavam aparecendo. Ele contou até o final. 270 espíritos caminhando na lama, perdidos, procurando o caminho para casa. Tchachá acordou gritando o número 270. Sua esposa acendeu a luz, assustada. Ele estava tremendo. Contou o sonho para ela. Disse que algo terrível estava para acontecer, que era urgente. Ao amanhecer, ele ligou para Helena. Era sábado, 20 de janeiro de 2019. Helena atendeu preocupada. Deixa aí. Raramente ligava. Ele contou o sonho em detalhes. Helena ficou impressionada, mas também cética. Sonhos são subjetivos. Como comprovar? Mas Teixeira insistiu. Ele disse que precisava registrar, que era importante. Helena concordou em gravar. Naquela tarde, ela foi até a casa de Tchachá com seu equipamento de gravação. Gravou 38 minutos de depoimento detalhado. Tchachá descreveu cada elemento do sonho. A montanha rachada, a água escura, os homens correndo, o rio vermelho, as mães procurando filhos, e o número 270. Helena salvou o arquivo, com data certificada, 20 de janeiro de 2019, às 4h37 da tarde. Ela fez backup em nuvem, no computador da universidade, em um HD externo. Não sabia por que estava sendo tão cuidadosa, mas algo na urgência de Tchachá a deixou inquieta. Segunda-feira, 21 de janeiro. Helena estava em seu escritório na UFMG quando recebeu outra ligação de Tchachá. Ele estava ainda mais angustiado. Tinha tido outro sonho na noite anterior. Menor, mas igualmente perturbador. Ele via uma data, números flutuando. 25/01, 25 de janeiro. 4 dias. Helena sentiu um arrepio. Ela perguntou a Tchachá o que ele achava que deveria fazer. Ele respondeu que já havia tentado alertar autoridades após Mariana. Foi ignorado, mas pediu que Helena tentasse novamente. Na terça-feira, 22 de janeiro, Helena enviou e-mails para contatos no IBAMA, na Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, e até para jornalistas. Os e-mails descreviam o histórico da profecia Pataxó, mencionavam o sonho de Tchachá, alertavam sobre possível iminência de colapso em alguma barragem da região. Nenhum e-mail foi respondido. Um jornalista ligou de volta, interessado, mas quando Helena mencionou profecia indígena e sonho, ele perdeu o interesse. Disse que precisaria de algo mais concreto para publicar. Sexta-feira, 25 de janeiro, às 12h28, a barragem B1 de Brumadinho rompeu. Tá gostando desse conteúdo? Então compartilhe agora com aquela pessoa que também questiona as verdades oficiais. E se você quer continuar descobrindo histórias que ninguém conta, se inscreve no canal, porque tem gente poderosa
que não quer que você saiba dessas conexões. Seu like e compartilhamento mantém isso vivo. Tchachá assistiu ao noticiário naquela noite. As primeiras imagens aéreas mostravam exatamente o que ele havia visto no sonho. A montanha desabada, a lama escura e vermelha. As construções desaparecidas. O rio Paraopeba, transformado em deserto vermelho. Ele chorou. Helena ligou para ele às 22 horas. Ambos estavam em choque. Nos dias seguintes, conforme o número de vítimas era atualizado, Tchachá acompanhava com o coração apertado. 50 mortos, 100 mortos, 150 mortos. O número subia. Em 1º de fevereiro, uma semana após a tragédia, o número oficial foi anunciado. 270 vítimas confirmadas ou desaparecidas. Tchachá estava em sua casa quando ouviu. Ele olhou para Helena, que estava com ele naquele momento. 270, o número exato que ele havia contado no sonho 5 dias antes da tragédia. Helena tinha isso gravado em arquivo de áudio, com data certificada 270. Era a voz de Tchachá no arquivo de 20 de janeiro. Vi 270 espíritos caminhando na lama. A gravação existe. Está arquivada na UFMG. Helena apresentou cópias para colegas. Teve certificação digital confirmando a data. Não foi editada. Não foi adulterada. É real. Como explicar? Coincidência estatística. Mas 270 é um número específico demais para ser sorte. Premonição, conexão espiritual com a Terra, ou algo que a ciência ainda não compreende completamente. Helena, como antropóloga, evita conclusões místicas. Mas ela não consegue explicar racionalmente como Tchachá previu o número exato 5 dias antes. Ela diz: há fenômenos que testemunhamos, mas não conseguimos explicar com as ferramentas que temos. Isso não os torna menos reais. Júlia Ramos, sobrevivente que perdeu o marido em Brumadinho, ouviu falar da história de Tchachá meses depois. Ela pediu para conhecê-lo. O encontro aconteceu em agosto de 2019. Júlia estava ainda em luto profundo. Ela ouviu Tchachá contar sobre o sonho, ouviu a gravação. E então ela disse algo que deixou todos arrepiados. É exatamente como aconteceu. A lama era escura, quase preta. Meu marido correu, mas não teve para onde ir. E sim, o rio ficou vermelho por semanas. Eu vi. Júlia confirmou cada detalhe do sonho de Tchachá. A cor da lama, escura com vermelho. A velocidade impossível de escapar. O rio Paraopeba, tingido de vermelho por semanas. Ela viu mães procurando filhos na lama nos dias seguintes. Tudo correspondia, mas a conexão mais perturbadora ainda não foi revelada. E envolve o sonho de Tchachá. No sonho, ele viu algo específico. Um número, o número 270. Quando acordou em 20 de janeiro, 5 dias antes, ele disse para a doutora Helena: virão muitos espíritos. Contei 270 caminhando na lama. Doutora Helena tem isso gravado, em arquivo de áudio, com data certificada. 270. O número exato de vítimas oficiais de Brumadinho. Coincidência? Espere até você saber o que mais Tchachá viu nesse sonho. Nos meses seguintes à tragédia, Tchachá tornou-se uma figura procurada. Jornalistas queriam entrevistá-lo, pesquisadores queriam estudar o caso. Céticos queriam desacreditá-lo. Ele recusou a maioria dos pedidos. Não buscava fama ou atenção. Estava em luto pelas 270 vidas perdidas. Vidas que ele sentiu que poderia ter ajudado a salvar se alguém tivesse ouvido. Mas havia mais no sonho de Tchachá, que ele não havia revelado inicialmente. Detalhes que eram pessoais demais, dolorosos demais. Em uma conversa privada com Helena em março de 2019, ele finalmente contou. No sonho, após contar os 270 espíritos, Tchachá viu algo mais. Ele viu 3 crianças, pequenas, não mais que 5 ou 6 anos. Elas estavam de mãos dadas, caminhando na lama, procurando seus pais. Tchachá tentou chegar até elas no sonho, mas não conseguia se mover. Só conseguia observar. As 3 crianças desapareceram na lama vermelha. Quando Helena ouviu isso, seu sangue gelou, porque entre as 270 vítimas,
de Brumadinho, havia exatamente 3 crianças, filhos de trabalhadores, que estavam visitando o local naquele dia. Suas idades: 4, 5 e 6 anos. Xaxá não sabia disso quando teve o sonho. As crianças não haviam sido noticiadas ainda. Seus nomes só foram divulgados dias após a tragédia. Não havia como ele saber, mas ele viu. Helena não sabe como explicar. Ela é cientista, antropóloga, treinada para buscar explicações racionais. Mas este caso desafia sua compreensão. Como fenômeno, é real. Como explicação, ela não tem. O que Helena sabe é que Xaxá não é o único. Outras lideranças indígenas também têm históricos de previsões precisas sobre desastres relacionados à destruição ambiental. Samuel Lauapua, pajé de 58 anos do povo Krenak, teve experiência similar com Mariana. Os Krenak vivem às margens do Rio Doce, que eles chamam de Watu, o rio sagrado. Quando a mineração se intensificou na região nos anos 2000, os anciãos Krenak começaram a ter sonhos perturbadores. Samuel conta que em 2013, 2 anos antes do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, ele sonhou com o Watu morto. No sonho, o rio estava coberto de lama marrom. Peixes mortos boiavam. A água, antes cristalina, havia desaparecido. Samuel acordou chorando. Ele contou para sua comunidade. Eles fizeram rituais, pedindo proteção aos espíritos do rio. Samuel tentou falar com autoridades locais. Foi até a prefeitura de Governador Valadares. Explicou seu sonho. Explicou que os espíritos do rio estavam alertando sobre perigo. Foi tratado com condescendência. Disseram que era superstição. Em 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão rompeu. 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos despejados no Rio Doce. O Watu morreu. O Watu morreu. Exatamente como Samuel havia sonhado 2 anos antes. A água ficou marrom. Peixes morreram aos milhões. A lama chegou ao oceano. O rio que era vida para o povo Krenak se tornou morte. Samuel viu seu sonho se tornar realidade. Ele não sentiu satisfação por estar certo. Sentiu apenas dor. Após Mariana, Samuel e Xaxá se conectaram. Eles perceberam que não estavam sozinhos. Outras lideranças indígenas pelo Brasil relatavam experiências similares. Alertas, ignorados sonhos que se tornavam realidade. Conhecimentos ancestrais tratados como folclore. Juntos, eles formaram uma rede informal de guardiões dos alertas. Não tem estrutura formal, não tem financiamento, são apenas anciãos que compartilham conhecimentos e tentam alertar sobre perigos que observam. No Mato Grosso do Sul, Parrês Guarani e Coioa alertavam há décadas sobre contaminação de águas por agrotóxicos. Diziam que os espíritos das águas estavam adoecendo. Foram ignorados. Estudos científicos recentes confirmaram. Os aquíferos da região têm níveis alarmantes de contaminação por pesticidas. Exatamente o que os Guarani, Coioa, alertavam. Em Roraima, lideranças Yanomami tinham profecias sobre a febre do ouro. Diziam que quando homens brancos invadissem suas terras em busca de ouro, trariam doenças e morte. Foram chamados de primitivos e supersticiosos. O garimpo ilegal explodiu em território Yanomami. Trouxe malária, mercúrio nos rios, violência. Exatamente como previsto, Aymara Patachô, neta de Xaxá, agora com 34 anos, decidiu fazer a ponte entre 2 mundos. Ela estudou engenharia ambiental na UFMG, fez mestrado em gestão de riscos ambientais. Hoje, ela trabalha com comunidades indígenas e organizações ambientais, traduzindo o conhecimento ancestral para a linguagem técnica que autoridades possam entender. Aymara explica: meu avô não é vidente. Ele é cientista. Um cientista de 78 anos, de experiência direta com essa terra. A diferença é que ele não publica em revistas. Ele transmite oralmente. Mas é ciência. Ela tem razão. O que povos indígenas fazem é observação sistemática de longo prazo. Eles notam padrões em escalas de tempo que a ciência ocidental raramente consegue capturar. Mudanças sutis no comportamento de animais antes de desastres. Alterações na vegetação que indicam estresse hídrico. Sons da terra
que precedem deslizamentos. Eles não têm instrumentos sofisticados, mas têm algo mais valioso: gerações de observação contínua do mesmo território. Um geólogo pode estudar uma área por alguns anos. Um povo indígena a observa por séculos. Aymara está documentando esse conhecimento. Ela grava conversas com Xaxá e outros anciãos. Transcreve, traduz, correlaciona com dados científicos. Está criando um banco de dados que pode salvar vidas. Mas ela enfrenta resistência. Empresas de mineração não querem ouvir. Órgãos reguladores tratam com ceticismo. A academia, embora mais receptiva, ainda vê como conhecimento marginal. Mas se eles sabiam, por que ninguém ouviu? A resposta está em quem tinha interesse em silenciar essas vozes. E no que acontece quando escolhemos lucros sobre sabedoria. Porque Brumadinho não foi um acidente. Foi uma escolha. A Vale sabia dos riscos. Documentos internos revelados após a tragédia mostraram que engenheiros da própria empresa alertaram sobre instabilidade da barragem. B1 desde 2017 relatórios técnicos recomendavam drenagem imediata e interdição. A direção da empresa optou por não agir. Custo estimado de drenar e reconstruir a barragem com segurança: 300 milhões de reais. Lucro anual da Vale em 2018: 25,7 bilhões de reais. Fazer a coisa certa custaria cerca de 1% do lucro anual. Escolheram não fazer. 270 pessoas pagaram com suas vidas. Mas não foi apenas ganância corporativa. Foi um sistema inteiro que falhou. O IBAMA, que deveria fiscalizar, estava com quadro técnico reduzido por cortes orçamentários. A Agência Nacional de Mineração tinha inspetores insuficientes para monitorar milhares de barragens. O Ministério Público estava sobrecarregado com casos e havia a questão cultural. Conhecimento indígena era visto como folclore, não como informação válida. Quando Taxá enviou sua carta em 2017, ela foi arquivada não porque investigaram e descartaram, mas porque a fonte não era considerada confiável. Se um geólogo da USP tivesse enviado a mesma carta, teria sido tratada diferente. Provavelmente sim. Esse é o problema. Temos hierarquias de conhecimento. Ciência ocidental no topo, conhecimento tradicional no fundo. E essa hierarquia mata. Marina Gonçalves, a engenheira que alertou sobre as rachaduras, também foi ignorada. Não porque seus dados estivessem errados, mas porque ela era jovem, mulher, e estava questionando decisões de executivos seniores. Quantas consultas oficiais foram feitas a essas comunidades? 0. Quantos anciãos foram convidados para compartilhar observações sobre o território? 0. Quantas profecias ou alertas ancestrais estão sendo investigados? 0. Estamos repetindo o mesmo erro. Aymara está tentando mudar isso. Ela criou um protocolo de consulta que integra conhecimento tradicional com avaliação técnica. Já apresentou para governos municipais, estaduais, empresas. A resposta é sempre a mesma. Muito interessante, muito importante. Vamos considerar e nada acontece. Porque mudar significaria reconhecer que erramos, que desperdiçamos recursos valiosos de prevenção, que 270 pessoas poderiam estar vivas. Isso é desconfortável demais para quem está no poder. Então quanto custaria ter ouvido Xaxá? 270 vidas, 12 bilhões em danos, um rio morto. Esse foi o preço de ignorar um ancião indígena que tentou alertar sobre o que sua cultura observava há séculos. O custo de ouvir teria sido 0. Apenas humildade para reconhecer que não temos todas as respostas. Que talvez quem vive há gerações em um território
Entenda coisas que nossos instrumentos não captam, mas humildade não gera lucro. Não aparece em relatórios trimestrais. Não impressiona acionistas. Então foi descartada. E a pergunta que ninguém quer responder: quantas outras profecias estamos ignorando agora mesmo? Tchachá tem mais alertas. Ele não pode revelá-los publicamente, porque já recebeu ameaças, ligações anônimas, dizendo para ficar quieto. Carros estranhos passando devagar em frente à sua casa. Ele tem medo, não por si, mas por sua família, por Aymara, que continua seu trabalho. Outras lideranças indígenas também têm alertas sobre outras barragens, sobre desmatamento, que causará deslizamentos, sobre rios que secarão, sobre consequências que só se tornarão óbvias quando for tarde demais. Esses alertas existem, estão sendo transmitidos dentro de comunidades. Alguns estão sendo documentados por antropólogos, como Helena, mas não estão chegando a quem toma decisões. Ou estão chegando e sendo ignorados novamente. A ciência ocidental está começando a reconhecer o valor do conhecimento indígena, mas muito lentamente. Estudos recentes mostram que territórios indígenas têm taxas de preservação ambiental significativamente maiores que áreas protegidas por governos. Por quê? Porque indígenas entendem ecossistemas de forma holística, integrada, de longo prazo. Pesquisas sobre previsão de desastres naturais confirmam. Comunidades tradicionais frequentemente preveem eventos com precisão surpreendente. O tsunami do Oceano Índico em 2004 matou mais de 230 mil pessoas. Mas a tribo Moken, que vive em ilhas na Tailândia, teve 0 mortes. Eles evacuaram antes baseados em sinais ancestrais. Mudanças sutis no comportamento do oceano e animais que seus ancestrais ensinaram a observar. Terremotos no Japão. Comunidades Innu previram vários deles por comportamento animal. Algo que a ciência confirmou décadas depois. Animais realmente detectam vibrações sísmicas antes de humanos. Furacões no Caribe. Povos indígenas caribenhos têm sistemas de alerta natural baseados em padrões de vento, umidade e comportamento de pássaros que são mais precisos que meteorologia moderna em alguns casos. Não é magia, não é misticismo. É ciência empírica de longuíssima duração. Professor Ricardo Matsumoto, geólogo da USP, especializado em desastres ambientais, estudou o caso de Brumadinho e a profecia Pataxó. Ele diz: a descrição é geologicamente precisa quando falam em montanha que chora sangue de ferro. Estão descrevendo exatamente o que acontece numa ruptura de barragem, de rejeitos, de minério de ferro. É uma hemorragia geológica. Ele analisou cada elemento da profecia, comparando com dados técnicos da tragédia. A montanha que chora sangue de ferro. Os rejeitos de Brumadinho continham 67% de óxido de ferro. A cor é vermelho sangue característica. Imagens aéreas mostram literalmente uma ferida sangrando na montanha. O Rio Grande morrerá em um único sol. O Rio Paraopeba tem 853 quilômetros de extensão. Dados do GAN mostram que 80 quilômetros foram completamente mortos em 18 horas. Mortalidade de 100% da fauna aquática, níveis de ferro 300 vezes acima do permitido um único sol. Significa um dia, 18 horas de destruição total. A terra engolirá os filhos dos invasores. A lama desceu a 80 km por hora. Pessoas foram soterradas instantaneamente. 270 vítimas. Encontradas até 7 metros de profundidade, muitas nunca encontradas, literalmente engolidas pela terra. Detalhe perturbador: a maioria eram trabalhadores não indígenas em terras historicamente Pataxó. Professor Ricardo ficou especialmente intrigado com um padrão temporal que doutora Helena descobriu. Na cosmologia Pataxó, há ciclos sagrados de 33 anos, número que representa renovação e reequilíbrio. Helena mapeou tragédias relacionadas a barragens na região. 1986, pequeno rompimento em Nova Lima, 7 mortos. 2019, Brumadinho,
270 mortos, exatamente 33 anos depois. Se o padrão se mantém, o próximo ciclo seria 2052. Professor Ricardo cruzou isso com dados técnicos atuais. Há 47 barragens em Minas Gerais ainda usando o método de alteamento a montante, o mesmo de Brumadinho e Mariana. 23 delas classificadas como alto risco de rompimento. A probabilidade estatística de pelo menos uma romper antes de 2052 é de 78%. Segundo modelos de análise de risco, os pataxós não usam estatística, usam observação cíclica, mas chegaram à mesma conclusão. Vai acontecer de novo, mas há outra camada de conexão ainda mais profunda, geográfica e espiritual. Aymara fez um mapeamento sobrepondo territórios ancestrais, pataxó, com locais de mineração atual. Descobriu algo arrepiante. Brumadinho fica exatamente sobre o que era um antigo sítio cerimonial, Pataxó, chamado Itaocatiba, que significa Casa da Pedra Sagrada. Era um local onde os pataxós faziam rituais de conexão com os espíritos da terra, especialmente rituais de pedido de permissão, antes de qualquer atividade que perturbasse o solo. O local foi identificado por arqueólogos em 1974. Havia evidências de ocupação contínua por pelo menos 800 anos. Em 1976, a mineração destruiu completamente o sítio para expandir operações. Nenhum ritual de respeito foi feito. Nenhuma consulta aos pataxós aconteceu. Simplesmente demoliram um local sagrado milenar. Tchachá diz: violaram o lugar onde nossos ancestrais dormem. A terra não esquece. Não é vingança. É consequência. Quando você desrespeita profundamente um local, quebra o equilíbrio, e o reequilíbrio é violento. Para um geólogo, isso pode parecer superstição, mas professor Ricardo oferece outra interpretação. Locais sagrados indígenas geralmente são escolhidos por características geológicas específicas. Podem ser áreas de maior estabilidade tectônica, ou ao contrário, áreas que eles sabem serem estáveis e que requerem respeito, ou seja, cuidado especial. Destruir esses locais, sem considerar por que eram sagrados, é ignorar mapeamento de risco, feito ao longo de séculos. Brumadinho era geologicamente instável. Os pataxós sabiam disso há séculos. Por isso o marcaram como local que requer reverência e cuidado. A mineração intensiva ignorou completamente esse alerta embutido na própria geografia cultural do local. Aymara está agora trabalhando em um projeto de mapeamento completo. Identificar todos os sítios sagrados pataxó que coincidem com áreas de mineração ativa ou planejada. Sua hipótese: se um local era considerado sagrado pelos pataxós, provavelmente tem alguma característica geológica que requer atenção especial. Ela já identificou 12 coincidências. 12 locais sagrados, ancestrais, que hoje têm barragens de rejeitos ou operações de mineração intensiva. 6 desses locais têm barragens classificadas como alto risco. Aymara tentou apresentar esse mapeamento para a Agência Nacional de Mineração. A resposta foi educada, mas clara. Não podemos basear decisões regulatórias em critérios culturais ou espirituais. Precisamos de dados técnicos. Mas os dados técnicos confirmam os alertas ancestrais. Aymara argumentou. 6 das barragens de alto risco estão exatamente onde nossos ancestrais diziam para não perturbar a terra. Não foi suficiente. O mapeamento cultural não é considerado dado válido. Samuel Auapuá, o pajé Krenak, tem uma perspectiva interessante sobre isso. Os brancos separam tudo. Separam espírito de matéria, cultura de ciência humano, de natureza. Por isso não entendem para nós, tudo é conectado. Quando dizemos que um local é sagrado, estamos dizendo que a terra ali é sensível, que os espíritos estão alertando. Espíritos são forças da natureza, não fantasmas. São energias, pressões, equilíbrios. Vocês chamam de geologia, nós chamamos de espíritos. É a mesma coisa com nomes diferentes. Essa integração entre o que a ciência ocidental chama de fatores físicos e o que culturas indígenas chamam de espirituais
pode ser a chave que estamos perdendo. Não é escolher um ou outro, é reconhecer que são linguagens diferentes, descrevendo as mesmas realidades. Quando Chachá diz que a montanha chora, um geólogo diria que há infiltração e instabilidade estrutural. Mesma observação, vocabulários diferentes. Quando Samuel diz que os espíritos do rio estão morrendo, um biólogo diria que o ecossistema aquático está entrando em colapso. Mesma realidade, descrições diferentes. O problema não é que o conhecimento indígena seja incompatível com a ciência. O problema é que não estamos fazendo o esforço de tradução. A Aymara está tentando ser essa ponte. Ela pega alertas ancestrais e os traduz para a linguagem técnica que engenheiros e reguladores possam processar, mas é um trabalho solitário e exaustivo. Deveria haver equipes inteiras fazendo isso. Doutora Helena propõe algo radical: integrar conhecimento indígena oficialmente em protocolos de avaliação de risco ambiental. Criar uma categoria de consultoria tradicional, onde lideranças indígenas sejam ouvidas com o mesmo peso que engenheiros. Documentar profecias e alertas ancestrais como dados válidos em estudos de impacto ambiental. Estabelecer que qualquer projeto em território ancestral indígena, mesmo que não demarcado oficialmente, requer consulta obrigatória e vinculante. Ela apresentou essa proposta em conferências acadêmicas, recebeu aplausos, elogios, reconhecimento, mas zero implementação prática, porque implementar significaria redistribuir poder, dar voz real a quem sempre foi silenciado, e sistemas de poder não abrem mão facilmente. Professor Ricardo, apesar de ser cientista mainstream, apoia completamente, do ponto de vista puramente técnico, ignorar conhecimento empírico de longo prazo é burrice científica. Se alguém observou um sistema por 300 anos e diz que há padrão de risco, investigar isso não é concessão cultural, é método científico básico. Estamos desperdiçando um banco de dados gigantesco por preconceito. Mas o preconceito é profundo e estrutural. Vem de séculos de colonização, que estabeleceu conhecimento europeu como superior e conhecimento indígena como primitivo. Essa hierarquia ela está embutida em nossas instituições, em nossos currículos educacionais, em nossa forma de validar informação. Mudar isso requer mais do que boa vontade. Requer reestruturação sistêmica. Chachá não está esperando por mudanças sistêmicas. Ele tem 78 anos, sabe que o tempo é limitado. Está focado em garantir que a Aymara e outros jovens indígenas continuem o trabalho de guardar e transmitir conhecimentos. Ele também continua observando a Terra. Os sinais que ele vê agora não são bons. Ele diz que há 3 outras regiões em Minas Gerais, onde a Terra está gemendo, onde o equilíbrio está próximo do ponto de ruptura. Ele sabe onde, sabe quais barragens, mas não pode falar publicamente porque as ameaças são reais. Empresas de mineração têm muito a perder se operações forem interrompidas. Bilhões de reais em jogo. Algumas pessoas farão qualquer coisa para proteger esses interesses. Chachá já recebeu ofertas de dinheiro para ficar quieto. Recusou todas. Também recebeu ameaças quando não ficou quieto. Está em uma posição impossível. Ficar em silêncio e potencialmente permitir outra tragédia. Ou falar e colocar sua família em risco. Porém, enquanto ele compartilha informações apenas com pessoas em quem confia. Helena, Aymara, alguns outros pesquisadores e lideranças indígenas. Eles estão documentando tudo, criando arquivos que possam ser acessados no futuro, esperando que, eventualmente, alguém em posição de poder esteja disposto a ouvir. A pergunta permanece: quantas outras profecias estamos ignorando agora mesmo? Não apenas dos pataçós, mas de centenas de povos indígenas pelo Brasil que observam seus territórios e veem sinais de desequilíbrio. Quantos alertas sobre desmatamento que causará deslizamentos estão sendo dados agora? Quantas previsões sobre secas ou inundações baseadas em observações de longo prazo estão sendo descartadas? Quantos avisos sobre contaminação de aquíferos estão sendo tratados como superstição? Quantas outras Brumadinho estão sendo gestadas neste exato momento, enquanto ignoramos vozes que poderiam
preveni-las? Essas perguntas não são retóricas. São urgentes. Porque se há algo que Brumadinho nos ensinou, é que o custo de ignorar é alto demais. Tchachaquaraí ainda está vivo. Ele ainda guarda profecias. Ele ainda observa a Terra com olhos treinados por 78 anos de experiência e séculos de conhecimento ancestral. Transmitido a ele, Aymara Pataxó continua o trabalho, documentando, traduzindo, tentando construir pontes entre mundos que deveriam conversar, mas insistem em se ignorar. Doutora Helena Tavares continua pesquisando, arquivando, protegendo esse conhecimento para que não se perca. Professor Ricardo Matsumoto continua estudando, validando cientificamente o que os anciãos já sabiam. Samuel Auapuá e outras lideranças indígenas continuam observando seus territórios, vendo sinais, tentando alertar. Todos eles sabem algo que Brumadinho provou de forma trágica. Ancestralidade não é folclore. É conhecimento válido, científico, comprovável e ignora. Low, custa vidas. 270 pessoas pagaram o preço de nossa arrogância coletiva, de nossa recusa em ouvir, de nossa insistência em hierarquias de conhecimento que colocam diploma acima de experiência, juventude corporativa acima de sabedoria milenar, lucro trimestral acima de sustentabilidade de longo prazo. Mas talvez o legado dessas 270 vidas possa ser diferente. Talvez Brumadinho possa ser o ponto de virada, onde finalmente aprendemos a lição. Xaxá tem uma última profecia que ele compartilha abertamente. Quando os filhos dos invasores aprenderem a ouvir os filhos da terra, as montanhas pararão de chorar. É ao mesmo tempo um alerta e uma esperança. Um diagnóstico do problema e uma prescrição para a solução. As montanhas estão chorando porque não estamos ouvindo. Se aprendermos a ouvir, podemos parar o choro. A escolha é nossa. Brumadinho nos mostrou o custo de fazer a escolha errada. Quanto mais vamos pagar antes de escolher diferente? Respeitar povos indígenas, ouvir suas observações, integrar seu conhecimento. Não é apenas justiça social ou correção histórica. É sobrevivência coletiva. É reconhecer que precisamos de todas as ferramentas disponíveis para navegar as crises ambientais que enfrentamos. E uma das ferramentas mais poderosas que temos é o conhecimento acumulado por quem observa a Terra há milênios. Se esse vídeo abriu sua mente, compartilha com alguém que precisa ver isso. Deixa nos comentários. Você acredita que essas profecias são coincidência ou conhecimento real? E, olha, toda semana eu trago histórias e conhecimentos que te fazem questionar a realidade oficial das coisas. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam expandir sua consciência. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, a verdade estava lá o tempo todo. Nós que escolhemos não ver. Não cometa o mesmo erro novamente.